Bom dia, excelente domingo! Vamos começar nosso dia de descanso conversando sobre marketing um pouquinho, fazendo uma reflexão sobre marketing, café com marketing. Eu acho que eu vou transformar o nome 77, óbvio, tem que ser dito para café com marketing, o que vocês acham? Né? Coisa boa a gente acordar para falar sobre marketing. É minha cachaça que te alavanca e cumpre meu propósito. E vou começar o propósito de hoje perguntando o seguinte: quanto custa ser generoso? Ser generoso vende? Vale eu ter estratégias específicas de generosidade? Né? Já, afinal de contas, nós falamos em comunicação assertiva, do recheio de todas as técnicas de marketing digital. Né? Lembrando que canais são só canais. O que importa é o recheio, é o conteúdo, né? Esses dias, um colega que trabalha com marketing, tem uma conta gigantesca, mandou uma print dizendo: Aline, olha só, recebi um bloco de 30 dias do Instagram e não fiz nada que pudesse contrariar as políticas, né? E isso acontece porque você tem que entender que as mídias digitais, elas são locadas, elas não são suas. Sua, no máximo, é o seu site que você tem que ter, porque é a sua vitrine. E dali dá para fazer muitas campanhas, né, de ads. O que acontece é que o que importa, o que vende é o seu conteúdo, não é as ferramentas, é o seu conteúdo. E aí a gente fala de gatilhos mentais, nós falamos de persuasão, falamos de influência, e eu quero que você saiba que uma das formas, das linhas de persuasão forte que a gente tem, e são várias, e por isso que essa pauta rende muito, né? A gente fala de técnicas no meio dela, a gente fala de persuasão e fala de técnica de marketing ao mesmo tempo, trazendo case, trazendo ferramentas, o óbvio que os gigantes fazem, que você, quanto líder de mercado, tem que fazer também. Quer liderar, tem que desenvolver habilidade de influência de liderança, né? De influência, de persuasão, é por isso que a gente está aqui. E aí a gente tem entre as leis, né? As normas, vamos dizer assim, as regras de persuasão, ser generoso, sim. Generosidade vende, sim. Como? A questão é o preço disso, porque se fosse fácil, barato e tão lógico, as empresas seriam mais generosas, os líderes seriam mais generosos, né? A gente tem na nossa essência treinar vendedores para serem generosos, mas até que ponto essa generosidade ela é trabalhada dentro do contexto do marketing, dentro das estratégias do marketing, até que ponto ela é trabalhada dentro das estratégias de marketing para te trazer resultado de verdade, né? E eu quero te trazer algumas empresas que trabalham a generosidade, outras que não trabalham a generosidade, para você entender como que funciona esse jogo. Estou buscando aqui a minha listinha de empresas que eu fiz para você se inspirar, né? Lembra que a inspiração não é consistência, né? Então você tem que usar esses gatilhos para o quê? Para inspirar e atrair, né? A gente fez uma transmissão, atraia em primeiro lugar, óbvio, né? Mas depois, né? E depois, o que a gente faz? Então, estamos aqui, ó. Como ser generoso nas vendas? Ok, entendi. Né? A generosidade, ela traz construção e confiança, traz lealdade com o meu público. Né? Ela está descrita lá nas leis da persuasão, as 48 leis do poder de Robert Greene. Use a generosidade para desarmar e conquistar. Aqui está o segredo de tudo. Quando você é generoso, você desarma o seu cliente, no sentido de conquistá-lo. Né? Quando a gente tem uma pessoa que nos admira, um cliente que nos admira, ele fica desarmado em relação à nossa entrega. E aí a gente automaticamente conquista ele. Né? Ele se torna nosso fã, né? Quando a gente pratica a generosidade. De modo que eu posso até errar. Eu posso até ter processos de falha de atendimento, eu posso até ter um problema sério no meu suporte, mas quando eu sou muito generoso, quando eu treino meu time a ser muito generoso, eu minimizo muito as chances de que esse cliente fale mal do meu negócio. E quando o cliente fala mal do meu negócio, eu já disse isso aqui antes, nossa, é 5 para 1, tá? Eu preciso de 5 pessoas falando bem para que isso se equilibre com uma pessoa falando mal do meu negócio no mercado. Sabe por quê? Porque
o instinto, ontem inclusive eu vi uma especialista falando sobre isso, numa palestra. Nós temos um instinto protetor nosso, natural, animalesco, de autoproteção, que é focar no ruim. A gente não foca no ruim porque nós somos procrastinadores, porque nós nos sabotamos, nós focamos no ruim, o organismo, o cérebro da gente foca no ruim, que é para nos protegermos. Então, de 1 milhão de coisas boas, acontece uma ruim, o nosso cérebro foca nesse ruim, que é para deixar em estado de alerta em relação àquilo que é ruim, que vai nos sabotar, que vai nos causar problemas ali na frente. Então, o organismo humano, ele é tão perfeito que ele se configura para focar no ruim, para que a gente não desvie a atenção e assim sofra um pênalti ali na frente. Então, é natural quando um cliente fala mal de você, todo o resto não desviar a atenção daquilo. Aquilo entra de uma forma tão marcante no subconsciente, isso é um gatilho mental negativo, né? Que para você contornar, você tem que ter 5 pessoas falando bem contra uma falando mal. Agora, quando você é generoso, quando você é extremamente generoso, a tendência é que as pessoas não falem tão mal assim, né? A tendência é que as pessoas pensam 2 vezes antes de falar mal, né? Por quê? Porque não é uma ameaça. Se não é uma ameaça, eu não preciso falar mal. Então, não é à toa que as pessoas têm a mania, a índole de falar mal. É porque no momento em que elas se sentem ameaçadas por algo, elas tendem a falar mal. Para se proteger, para proteger o outro. Esse é o jogo. Agora, quando eu sou generoso, eu ativo gatilhos de confiança, de lealdade, eu me torno diferente no mercado, diferente sim, porque hoje em dia o over do digital, da informação, não permite com que nós escutamos o nosso cliente, né? Então a gente está ali na corrida e a gente não consegue dar atenção, a gente não consegue ser generoso, é tomar lá da cá. Então, quem é generoso se diferencia no mercado, mas quanto custa? Aline, quanto custa eu dedicar um tempo, né, do meu time de vendas para escutar meu cliente? Tempo custa dinheiro, né? Tempo custa dinheiro. E a criação de conexão emocional que tu diz que eu tenho que fazer para ser generoso, isso custa tempo, isso custa estratégia, né? Ativar o gatilho de reciprocidade significa que eu tenho que escutar o meu cliente para entender a dor dele, o jogo dele, para depois entrar no contexto e assim desenvolver, né, uma intimidade. Nossa, isso gera tempo, né? Reforço e reputação da imagem se constrói com generosidade, mas isso leva tempo. Sim, leva tempo, mas é uma construção duradoura, é uma construção de alto valor, é uma construção onde, se você coloca na sua margem de custos, coloca nas suas estratégias de uma forma bem intencional mesmo, para que você não passe desapercebido no meio do boom da rotina, no meio das urgências, das emergências. Se você coloca a estratégia de generosidade como algo de alto valor, que vai constituir, sim, valuation para o teu negócio e vai criar uma força, uma fortaleza na relação com o seu cliente, se você faz isso de uma forma consciente, se você passa esse comando para o teu gestor de marketing, olha, me apresenta uma estratégia de generosidade, ativando o gatilho de generosidade, né? Isso acontece, como eu sempre digo, um gatilho aqui, uma arma da persuasão, que é o que a gente traz todos os dias, ativa vários gatilhos, né? Então, olha só, ser generoso ativa o quê? Não só credibilidade, mas também reciprocidade, mas também empatia, que são subgatilhos, né? Dessa arma da persuasão. Aí as pessoas dizem assim, existem 25 gatilhos mentais principais de marketing, empatia é um deles. Bom, basta você ser generoso que você vai ser empata. Então, eu não preciso é muito mais fácil eu pensar nesses conceitos básicos de gestão saudável de relacionamento com o cliente para dar conta de tudo que as técnicas, de tudo que as copies, de tudo que os copywriters, né, ensinam por aí. É o reforço da reputação da imagem positiva, né? E isso você tem que fazer indiscriminadamente. Por quê? Prova social, validação, busque isso a todo custo. Por quê? Porque se algum cliente fala mal de ti, lembra que tu tem que ter 5 pessoas falando bem para um falar mal. E não é pagando para falarem bem de você, tá, gente? Não é pagando. Porque o que conta aqui é a experiência. É a experiência do cliente. É o cliente ter certeza
de que você tem boas práticas de gestão, ter a certeza que você ativou a experiência na hora da compra, que você encanta ele na hora do suporte, a experiência dos valores antes da compra, antes da escolha, a experiência de que a tua cultura corporativa tem a ver com os meus valores, né? Então ofereça soluções relevantes. Você é da área de vendas, você que tem que treinar a comunicação do seu time de vendas, por isso que eu tô falando em vendas, tá? Treinar a comunicação do seu time de vendas. Treine o seu vendedor a oferecer soluções relevantes para o seu cliente. Soluções relevantes. O que significa isso? Significa que o seu vendedor ele tem que entender a dor do seu cliente, dominar de trás para frente todos os benefícios do seu produto, do seu serviço e encaixar esses benefícios com as dores no sentido de ser esses benefícios uma solução às dores do seu cliente. Ou seja, seu vendedor ele tem que ser um consultor de como solucionar os problemas do seu cliente dentro da sua área, dentro daquilo que você consegue. Facilitando a vida dele, facilitando os sonhos dele, a conquista dos sonhos, seja lá em que for, né, o seu segmento de atuação. Então, a comunicação assertiva do seu vendedor com o mercado, de uma forma generosa, significa eu ofertar soluções relevantes para o meu cliente com transparência, com verdade, com educação, com respeito. O básico que a gente fala da comunicação assertiva, já comprovada em estudos e não só do ponto de vista conceitual, filosófico, ético, moral. Além, né, que para mim isso é o mais importante, mas enfim. Forneça informações úteis, tá? Então, ser generoso significa eu entregar informações úteis, não é eu enganar, não é eu vender 6 por meia dúzia, gato por lebre. Ofereça benefícios adicionais, né? Tem ali na carta na manga alguns benefícios. Isso aqui é estratégia. Isso aqui é estratégia, né? Isso é estratégia, os bônus. Se o seu cliente gosta de bônus, se o seu cliente gosta de saber que ele ganha, isso também é um gatilho de marketing, de vendas. Se o seu cliente gosta de saber que ele está ganhando na negociação, deixa ele ganhar. Põe na carta manga ali, né? Uma estratégia intencional de benefícios adicionais, onde depois que ele comprar, ele vai receber algo adicional. Ah, você comprou, deixa eu te dizer, nós estamos com uma sessão aqui extra, né? De quem comprar nesse mês, uma promoção extra, de quem comprar nesse mês tem um ganho adicional. Ou você acabou de entrar no nosso grupo de clientes VIP, se você dar um aceite aqui, você ganha tal situação, porque você comprou, você já é cliente. Enfim, inventa. Coloca isso numa estratégia de generosidade, né? Ei, olha só, você que é cliente, nós temos os nossos clientes da casa aqui, eles costumam participar de sorteios, costumam participar de ações benevolentes, quer participar também? Né? Então, generosidade, mostre generosidade. E aqui está a importância do consumidor, do cliente, não só querendo participar dessas ações, como exigindo participar dessas ações. Tanto que eu sempre falo sustentabilidade e cultura organizacional voltada para ESG, que é governança corporativa com responsabilidade social, ela vem crescendo entre alguns ativos importantes de fazer gestão e marketing. Né, a marketing 6.0. Então, na liderança, agora não só focando no time de vendas, mas na liderança, trazendo para a liderança enquanto pessoa e enquanto marca, tá, de mercado. A marca e o líder, enquanto pessoa, eles têm que ser o quê? Um mentor para com o seu cliente, um mentor do seu segmento. Por isso que eu sempre falo todos os dias, busque o seu lugar de fala no mercado. Não saia dessa vida sem você educar, sem você ensinar o seu cliente sobre aquilo que é a tua expertise. O que é a tua expertise? É o teu propósito que te faz acordar todos os dias para ir trabalhar. Então, se você está ali todos os dias, né, no mercado, conversando com o seu cliente, você é um expert naquele tipo de relacionamento, naquele segmento que você atua. Ora, se não é você um influenciador, um inspirador do seu mercado, quem é que vai ser? Então, seja um mentor, busque seu lugar de fala, né? Ainda que seja treinando o seu time de vendas. Você é um líder do seu negócio. Treina o seu time de vendas. Treina. Pega todos os dias, antes de abrir as portas, 20 minutinhos antes, faça uma reunião de pauta, que seria de treinamento. Vamos dizer assim, olha, hoje o nosso foco vai ser melhorar a nossa generosidade. Vamos falar sobre isso, né? Como que a gente é generoso? Dá exemplos. Como que, em que momentos a gente pega com o nosso cliente? Como a gente poderia melhorar? Como nós poderíamos, essa pergunta para o seu time, como nós poderíamos fazer melhor, né?
e puxe seu time para a autorresponsabilidade. Melhor 1% todos os dias, inovação. Isso é inovação na forma de lidar com o cliente. Inovação não é só eu estruturar produtos, serviços. Inovação é, inclusive, eu remodelar continuamente a minha forma de relacionamento e comunicação com o meu cliente para assim atendê-lo cada vez melhor. Seja um mentor, seja um mentor. Hoje, a sociedade está carente de informação, embora nós vivemos um momento em que a informação está na palma da mão. Antigamente, a gente ia aqui para as bibliotecas, né? Eu sou da geração que na escola a gente ia nas bibliotecas, a gente usava muitas bibliotecas. Hoje, não precisa, né? Porém, hoje, a gente não sabe buscar, a gente não sabe pesquisar. A gente tem um público desinformado, a gente tem um público com over de informação, que não sabe o que é fake news, o que não é, não busca, não tem... É tão rápido, é tão dinâmica a nossa vida, que a gente não tem tempo para pesquisar, a gente não tem tempo para buscar a veracidade dos fatos. Seja um mentor. Se você não falar, o seu concorrente vai falar. E talvez o seu concorrente não tenha a habilidade, a genuinidade e toda essa importância para o certo, para o correto, para as vendas, como você tem. Talvez o seu concorrente ele seja um aventureiro. Talvez ele eduque mal o seu cliente se você não busca, mas se ele sabe fazer marketing melhor que você, o seu consumidor, o seu cliente vai acreditar nele e não em você. Então seja um mentor genuíno, com generosidade, genuinidade, genuíno, verdade. Seja um mentor. Reconheça e valorize os seus clientes. Reconheça e valorize os seus clientes. Porque a gente diz no marketing que a objeção do cliente, aquilo que faz ele não comprar, é o nosso maior ouro e nossa maior isca depois de atração de novos clientes. Como? Se você entende quais são as dores do seu cliente, se você está valorizando, você sabe, olha, do meu cliente eu extraio tudo que eu preciso para fazer boa gestão. Presta atenção. Anota, escreve. Do meu cliente, eu extraio tudo o que eu preciso para fazer boa gestão. Então, você vai lá no seu departamento de vendas e pergunta o que está fazendo o nosso cliente não comprar? Anota. Vai lá no suporte, o que o cliente está reclamando mais? Vai lá na qualidade, o que o cliente está pedindo em termos de qualidade do nosso produto? Vai lá na logística, o que o cliente depõe sobre a logística, nosso processo de entrega? Vai lá no estoque, né? Como é que está o estoque, o que o cliente fala sobre o nosso estoque, está compatível com a cidade, com a busca, né? E tenta melhorar e traz isso para estratégias organizacionais. Como eu disse em outra transmissão, transforme todas as suas fraquezas em forças, porque na medida que você resolve, você vai lá e avisa seu cliente, olha, lembra daquela reclamação? Eu resolvi, vamos testar para você me dar uma avaliação depois a partir disso, né? Eu investi nisso porque você pediu. Claro que você vai sempre trabalhar naquilo que é mais urgente e emergente, né? Naquilo que tem um público maior solicitando. Entenda que você faz venda a partir da sua fraqueza. Você faz venda a partir da sua fraqueza que o próprio cliente te traz. Só que para que isso aconteça, você tem que colocar uma estratégia de gestão e depois de comunicação para assim transformar em vendas, né? Então promova um ambiente de colaboração, treine as suas equipes em todos os seus departamentos para que os teus departamentos se intercomuniquem de uma forma a nutrir a melhoria contínua do seu negócio. Aline, por que a maioria das empresas não tem essa cultura? Porque às vezes parece que é vergonhoso, né? Eu expor os meus defeitos. Sempre vai cair no financeiro, o problema sempre vai ser financeiro. Deixa eu te dizer, não é. Por quê? Porque marketing é criatividade, responsabilidade, autorresponsabilidade. Ensine o seu time a ser autoprotagonista, a ser autorresponsável. Ah, nós temos um problema assim, ok, você é líder, diga, olha, nosso orçamento está apertado, nosso orçamento do mês, do ano, encerrou. Porém, se esse é o maior problema, eu tenho certeza que existem soluções que minimizam esses problemas com recursos que nós temos internos, dentro das pessoas, dentro de casa. Vamos modelar outras marcas, como é que eles fizeram. Não necessariamente é sobre recursos. Às vezes é sobre otimização de processo, que te sobra tempo, que pode te dar mais oportunidades de se relacionar com o seu público. Às vezes, na maioria das vezes, é só recriar formas de fazer, processos de fazer. Isso é inovação.
Agora, não precisa sair tudo da cabeça do gestor. Deve sair também de quem está lá na ponta, lidando com o cliente. O time de vendas, o time de gestão, o time de produção tem que colaborar. Isso é a transformação da forma moderna de fazer a administração dos últimos tempos para cá. É chamando para a autorresponsabilidade todos que estão envolvidos e eles se sentirem pertencentes ao negócio, vestirem a camisa do negócio e assim darem mais retorno para o negócio. Como é que a gente azeita isso? Comunicação interna. Comunicação interna, não só endomarketing, né? Não é endomarketing, é comunicação interna. Já fiz uma transmissão falando da diferença das duas coisas, tá? E assim e quando você promove esse ambiente colaborativo, a empresa ela voa, ela dispara, tá? Ela dispara. Porque isso promove a generosidade, não só para com o cliente, porque o foco é o cliente externo, mas também a generosidade interna, onde sabemos que todos somos ativos extremamente importantes na engrenagem que faz o todo acontecer. Onde você coloca força na sua equipe interna, você tem força também no seu negócio. É proporcional. Onde você coloca força na sua equipe interna, você ganha força também. Então não é para ficar com vergonha das coisas, das fraquezas da empresa. É para expor as fraquezas para o time interno, porque o time interno é a família que constrói a empresa. Você não precisa expor ao público externo as fraquezas, mas você tem que transformar as fraquezas que são internas em forças para irem para o mercado. É como que você tem que dizer para a sua equipe, olha, aqui nós somos academia. Sua equipe tem que chegar em casa orgulhosa, dizer a nossa empresa ela é 1% melhor, né? Então, tudo é uma questão de posicionamento de fala. Posicionamento, tudo é uma questão de posicionamento. Não é assim, eu estou mudando de carreira, eu estou falindo. Não, eu estou numa nova jornada, estou num novo propósito, estou numa nova página da minha vida. Tudo é forma de pensar. É como você se posiciona que as pessoas te percebem. Evidente que para isso tu precisa ter valores, propósitos e missão muito claros. Então, quem tem propósito não é um fracassado porque vive mudando a rota. Quem tem propósito, ele ajusta a rota, se desafia na rota. Essa é a diferença de vencedores e de pessoas que, não vou dizer que não sejam vencedores, acho que todo mundo somos todos vencedores, né? Mas essa é a diferença de quem persiste num plano A e persegue ele até o final e costuma dizer assim, não tem plano B. Na verdade, não é que não tem plano B, é que vai revisando a rota até dar certo. A única opção é dar certo, né? E aqui é um pulo do gato também para você entender como trazer a sua equipe para dentro deste conceito. Então, a sua equipe ela tem que estar ciente. O que dá certo? Seja generoso. Vamos ser generoso internamente e também para com o mercado. No marketing, crie conteúdo útil, né? Utilize todas as ferramentas que você tem hoje disponíveis no digital para criar conteúdo útil. Isso é ser generoso, né? Eu sempre digo assim, vende mais, né? E não sou eu que digo, né? Isso está comprovado já trouxe vários relatórios sobre isso em algumas transmissões. Vende mais quem educa o mercado, vende mais quem soluciona as dores do mercado. Então você vai abrir seus canais para ajudar esse mercado com conteúdo útil, conteúdo rico. Já fizemos transmissões sobre isso também, conteúdo rico. É o conceito do inbound marketing, também já falamos sobre inbound marketing. É o conceito do inbound marketing. Eu ofertar conteúdo para que eu ative gatilhos de empatia, generosidade e fidelidade. De modo que o meu cliente, quando ele precisar de mim, ele vai me buscar, porque eu estou ajudando ele. Isso cria uma espécie de contrato invisível entre, nossa, tu tá me ajudando, agora eu preciso, eu não vou comprar de outro, eu vou comprar de ti, porque eu confio em ti, porque é tu que me ajuda, é tu que tá ali. Só uma pessoa muito do mal que vai comprar de outro de uma forma proposital, né? Claro que se for uma diferença gigante no custo, né? Por exemplo, tu tá me ajudando muito, mas o teu valor é muito, muito acima dos outros e eu não tenho condição de pagar e eu preciso disso. Ok, existem essas exceções, né? Mas em geral, a pessoa vai tender a comprar de ti porque você ativou nele um gatilho mental da fidelidade, né? Da empatia. Então, ofereça experiências positivas, é óbvio. No marketing 5.0 já falava em era da experiência, né? O 6.0 só adicionou a questão da sustentabilidade da ESG,
da responsabilidade social, mas a troca de experiências com o seu cliente, ela é óbvia que tem que acontecer. É no momento da venda, é no pós-venda, é eu fazer o penso estratégico. Então, se antes as empresas, elas vendiam mais porque elas tinham intrínsecas dentro dela essa necessidade de serem genuínas, hoje isso faz parte das estratégias, porque as empresas vão crescendo, o digital, ele conversa com milhares de pessoas, não é um grupo seleto de 10, 20, 30, 40, 50 clientes. É um universo de pessoas, milhares de clientes com quem eu me relaciono todos os dias através do digital. O digital nos proporcionou isso. Então, se eu não tenho uma organização, se eu não tenho uma gestão estratégica, eu não consigo dar conta de fornecer experiências positivas e conteúdo útil aos meus clientes. Então, oferecer experiências positivas tem que fazer parte de estratégias de marketing. O que é experiência positiva? Eu conversar com o meu cliente, né? Ainda que seja através da IA, de uma forma inicial. Até o algoritmo ir lá selecionando ali, né? Enfim, é você pensar que seu cliente tem que ter uma experiência positiva com essa marca, tanto lá no início da atração, entendendo quais são conectando contigo pelo rapport através dos seus valores, meu valor é o mesmo dessa empresa, ok, legal, né? Até o final, até na fase do encantamento, né? Que é o pós-venda, que é ali no suporte. Ei, você comprou já há 2 meses, como é que tá o uso desse produto? Né? Eu tenho aqui uma bolsa que combina com o sapato que você comprou. A inteligência artificial, ela consegue fazer essas configurações. Requer orçamento? Requer, mas como eu sempre digo, se você não tem orçamento, pelo menos crie estratégia para um grupo VIP seleto de clientes que você possa fazer manual, para entender como é que funciona esse jogo, entender o resultado, colher resultado e assim poder já investir depois em formas mais amplas de comunicação usando a tecnologia. Envie mensagem de agradecimento, se possível de aniversário, né? Se possível filtrar quem é pai, feliz dia dos pais, quem é mãe, feliz dia das mães, né? Essas coisas básicas, mas que confortam o coração, né, das pessoas, que é sobre o que a gente está falando, sobre generosidade. Não à toa, generosidade vende sim, tá? Aline, mas generosidade pode ser fraqueza, o cliente pode montar na minha cabeça, depende, não, tá? Depende de como você olha, tudo vai de como você se posiciona e como você se enxerga, né? Se você aplica generosidade de uma forma intencional e motivadora, você está aplicando com profissionalismo. Então você nunca vai cair no âmbito da fraqueza, tá? Ao contrário, se você aplica com profissionalismo e estratégia, isso é uma força, não uma fraqueza, generosidade, tá? Se tem intenção e se tem motivação para isso. Se é estratégico, se é pensado, se faz parte da cultura organizacional. Se você utiliza de uma forma autêntica a generosidade, eu sou uma empresa genuína, como algumas que eu vou citar, você não está manipulando, então não é fraqueza, é força. Se você estabelece limites saudáveis com seus clientes, olha, as regras são essas, o contrato é esse, né? Você deixa clara a comunicação, você está aplicando a generosidade de uma forma profissional. É lógico que se o cliente vem com uma demanda que extrapola o contrato, você vai dizer, olha, eu posso tentar fazer o melhor por essa situação, porque você, cliente, é importante para nós. Mas eu não te garanto, porque isso não faz parte do nosso escopo nem do nosso processo, está aqui no contrato, mas eu vou tentar fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer o meu melhor. O melhor pode não ser ainda a vontade do cliente, mas se o seu time está treinado a sempre buscar o melhor para o seu cliente, às vezes esse pode ser o extra da satisfação, do bônus, né? Só que você tem que comunicar. Você tem que comunicar, olha, isso aqui eu estou te fornecendo e foi um extra, foi um presente, né? Não é um direito adquirido, foi um presente. Então, tudo vai de como você se comunica e se posiciona. Isso é uma marca empoderada, né? Que a gente pode dizer assim, uma liderança empoderada no mercado versus submissão. Olha, eu não estou fazendo por ti porque tu manda em mim. Eu estou fazendo por ti. Nós temos regras, somos uma empresa séria. Eu estou fazendo por ti porque você é a peça-chave do nosso negócio. E é um presente, é um bônus que eu estou te dando porque consegui resolver. Mas isso não é a regra. A regra está aqui no contrato.
Então, esse posicionamento, ele não é submisso. Submisso seria, tá, faço tudo que você quer, tem um ônus, né? Eu extrapolo o orçamento aqui, minha margem de lucro cai lá embaixo, porque afinal de contas, se você é cliente, você manda, não, né? Resiliência, né? Resiliência e assertividade na comunicação, na lida com o cliente. Generosidade fala sobre isso, eu escutar com calma, com paciência, ser resiliente, tentar acertar o máximo possível, ou seja, eu ter de fato um interesse genuíno de solucionar as dores do meu cliente, os problemas do meu cliente, mas dentro das minhas possibilidades. Só que eu tenho que falar isso pro cliente, olha, eu tô fazendo o meu melhor, né? Isso tá fora de escopo, né? Então o cliente ele tem que saber. É que nem uma criança, né, dentro de casa, quando ela quer muito uma coisa, ela quer muito chocolate, você dá. Aí você vai dizer, olha, eu tô te dando chocolate porque tu merece por isso e isso, tu comeu toda a refeição, né? Não é assim, eu quero, toma. Não, né? Eu tô te dando porque é um momento especial, você fez os temas de casa, você, né? Então, é uma recompensa, é um extra. E o que vai causar, né, um gatilho na criança? Uma conexão positiva. Oba, eu preciso fazer os temas, eu preciso fazer as tarefas, eu preciso me comportar, que aí talvez eu ganhe doce. Eu ganho doce. E quando eu ganho, eu fico satisfeito, não só porque é um bônus mas da minha alimentação, dos adultos para comigo, mas também é um presente que eu estou me dando, uma recompensa para o meu esforço. Nada melhor do que o auto esforço, né? Com o cliente é a mesma coisa, né? O cliente, quando ele é um bom cliente, ele tem que sim ser recompensado de preferência, né? Sempre que possível. E ele tem que sentir isso para que ele continue sendo um bom cliente, honrando a empresa, honrando toda a equipe que é treinada para atendê-lo bem, né? Escute, então, atentamente, faça a sua parte de uma forma genuína, escutando atentamente o seu mercado, oferecendo soluções, mantendo a calma, sendo profissional, estabelecendo limites claros, né? Contratos servem para isso. Tá? Aprenda com as experiências do seu cliente, como eu disse, né? Fazer pesquisa de satisfação, buscar entender, compreender, estudar a fundo o seu cliente é a maestria de todo o jogo do marketing, tá? Não à toa, Érico Rocha diz que os leads são ouros, os clientes são ouros, né? E as objeções também. As objeções que eles nos trazem é o que muda todo o jogo da narrativa da comunicação, inclusive para planejar conteúdos estratégicos ricos, tá? Existem muitas empresas, tá? Gates Foundation, Bill e Melinda Gates Foundation, né? É uma fundação que trabalha focada na generosidade e é reconhecida no mundo inteiro por isso, tá? A Patagônia, né? A Patagônia eu citei ontem, ela é uma empresa de roupas norte-americanas, né? Altamente reconhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade, com a responsabilidade social e com a generosidade ao público, tá? Oprah, todo mundo, quem não conhece a Oprah? A Oprah ela é uma apresentadora de televisão, né? Empresária e filantropa, né? Então ela é reconhecida mundialmente por seus trabalhos generosos, né? Causas sociais e humanitárias. Quando a gente pensa em generosidade, não tem como desassociar com responsabilidade social e humanitária. E é algo que o consumidor exige já, na medida em que as redes sociais trouxeram ele para o protagonismo da empresa, ele, o cliente. Então, hoje o cliente ele exige essa liderança social. Isso é prova de generosidade. A Toms, todo mundo conhece, quem gosta, né? Quem gosta de moda. Marcas de calçados e acessórios reconhecidas no mundo inteiro. E eu trouxe esse case ontem, porque coube também na transmissão de ontem, na pauta de ontem. Eles têm a iniciativa One for One. A cada produto que você compra, eles revertem o lucro para ações benevolentes. Então, é uma empresa extremamente generosa e não à toa é a Toms, né? Não é à toa é a Toms. E perceba que essas empresas, às vezes, nem tem tanto tempo de atuação assim no mercado, tá? Às vezes tem menos tempo de atuação do que nós. Por que eles chegam lá e nós não? Porque eles ativam gatilhos de persuasão, ainda que de uma forma intrínseca, né? Embora a maioria esteja bons gestores por trás aí, né? No Brasil, a gente tem o Grupo Boticário, a Natura, o Instituto Ayrton Senna, né? O Boticário, ele é uma das empresas uma das maiores empresas de cosméticos no Brasil, certamente você conhece. E ele trabalha muito forte a questão da sustentabilidade, da educação, do desenvolvimento socioambiental, né? Então, eles procuram não fazer testes com animais, né? Eles não fazem testes com animais, enfim. Aliás, a Natura, né? A Natura não faz. O Boticário, ele também tem projetos sociais. A Natura, ela é reconhecida pelo compromisso de sustentabilidade e desenvolvimento comunitário, né? Então ela ajuda as comunidades.
E o Boticário, a Natura ajuda as comunidades. O Boticário, ele tem um compromisso com responsabilidade ambiental e a Natura não faz testes com animais, né? O Instituto Ayrton Senna, bom, esse aí é famosíssimo no Brasil pelo seu alto nível de generosidade, né? É uma organização brasileira, né, que trabalha para a qualidade da educação pública no Brasil, né? Então eles desenvolvem projetos educacionais inovadores que apoiam escolas, comunidades carentes em todo o Brasil. Depois a gente tem a Fundação Bradesco, o Instituto Luiza Mel, né? A Fundação Bradesco, ela é filantrópica, mantém escolas e centros de educação em todo o país, né? Buscando também a qualidade dentro das comunidades. E o Instituto Luiza Mel, ele é fundado pela ativista, né, direitos aos animais, Luiza Mel, né? Então ele foca aí em resgatar, reabilitar e encontrar lares amorosos para os animais, né? Então são exemplos, modelos de marcas nobres, né, que conseguem associar toda uma gestão saudável com o poder da generosidade, do cumprimento com a responsabilidade social. Parece balela? Não, não é. Empresas que fazem isso, Aline, botar uma caixa de captação de tampinhas, né, no meu estabelecimento não vai mudar o mundo. Botar uma caixa de coleta de doações, né, onde as pessoas possam passar e deixar seus abrigos, para que eu tenha a iniciativa de levar a um abrigo, né, e assim eu facilito a dinâmica delas, do meu cliente, não vai mudar o mundo, não vai fazer eu ter um bom marketing, né? Não é sobre eu querer aparecer, é sobre eu fazer o que tem que fazer, é sobre eu cumprir a agenda do propósito social, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de responsabilidade também, além da ética e da moral, e dar o exemplo, tá? Certa vez eu tinha um cliente que a gente promoveu um nhoque da sorte, ele estava muito ressabiado, assim, ele disse assim, mas é que se eu for fazer, vão achar que eu estou fazendo só para fazer marketing. E eu disse para ele o seguinte, olha, se todas as empresas fizessem marketing social, as que não fizessem, ia ficar feio para as que não fizessem. Se todas as empresas fossem exemplos de desenvolvimento de marketing social, nosso mundo estaria ótimo, nosso Brasil estaria ótimo, né? Seja exemplo. O líder, ele dá exemplo pelas suas ações. O retorno financeiro é consequência, sempre, de qualquer boa gestão. Então, não é sobre o que o outro vai pensar ou dizer de você. É sobre o que você faz na sua genuinidade. Isso é o que traz retorno. Tanto de vista de educação, tanto do ponto de vista de empresas, de responsabilidade social, quanto do ponto de vista de retorno financeiro, tá? É o que dá retorno em todas as esferas da sociedade, tá? Com tudo isso, você vai criar, sim, confiança, lealdade, diferenciação de concorrência, sim. Gatilho de generosidade vende, sim. Criação, conexão emocional, mas eu não vou fazer porque eu vou achar que eu tô sendo generoso de propósito? Não. Você tem que fazer, tá? Antes, a gente podia até ter essa narrativa. Hoje, não podemos mais, porque o próprio consumidor está te exigindo. É a regra do marketing 6.0. O consumidor prefere empresas que façam. Então, ergue a bandeira. Eu sou uma empresa com responsabilidade social, trabalho ESG, faço benevolências, inspiro outras pessoas a fazerem, inspiro o mercado a fazer. Naturalmente, você vai vender mais, um estímulo boca a boca positivo, que vai contribuir aí, se caso alguém fale mal de você, né? Tudo ajuda. Então, é esse o contexto, tá? Esse é o insight da transmissão de hoje. Seja generoso, contribua para a sociedade que você vai vender bem, vai vender mais, vai cumprir a agenda social e vai poder dormir aí tranquilo, com a consciência em paz, sabendo que você está buscando o seu lugar de fala e não deixando a bola picar para quem não tem conhecimento de causa, tá? Ensine o seu mercado, inspire e com consistência ajude, tá? Esse é o recado de hoje. Bom domingo para você, bom descanso. Amanhã a gente toma mais café da manhã juntinho às 7h07, tá? Bom descanso, até mais.